Meus irmãos da Casa do Caminho, a todos que estarão aí nos assistindo, as minhas saudações neste 12 de maio de 2020, nesta palestra virtual, face às circunstâncias do momento, com a pandemia que assola a humanidade. Nós estamos aqui para conversarmos por esses mecanismos que a tecnologia nos oferece. Hoje nós vamos conversar, a nossa palestra tem como tema a fé, a esperança e consolações. É um tema que, extraído do livro Depois da Morte, de autoria de Leon Denis. Este livro, diga-se de passagem, é um acervo de 1897, ou seja, é um livro que tem 123 anos e traz no seu conteúdo ensinos fundamentais, monumentais. Costumamos sempre dizer que tudo que vem da ordem, da orientação do mundo espiritual nunca envelhece, sempre está atualizado, porque está intrinsecamente ligado às questões humanas no seu próprio desenvolvimento de progresso. Então, são bastante atuais, e principalmente face o momento pandêmico que o mundo enfrenta. Esse livro vai nos trazer, assim, reflexões importantíssimas quando se refere a essa tríplice aliança, a esse momento que está a exigir de todos nós a condição da fé, a fé consciente, a fé nobre, uma fé edificante. Consequentemente, ela irá nos levar a uma situação de esperança por esclarecimentos e vai nos fortalecer, não deixar adentrarmos aquela situação de um conformismo que não nos atende, mas sim de uma consolação, porque vem por todos os mecanismos do esclarecimento, da racionalidade e da evidência daquilo que nós podemos experimentar. Esse livro de Leon Denis, já com 123 anos, ele trabalhou esse livro assim de forma monumental. Qual é o foco do livro para poder nós chegarmos a essa questão da fé, da esperança e das consolações e da consolação? Ele trabalha, o foco do livro é exatamente quando ele aumenta as ideias em torno da vida. Mas ele aumenta as ideias em torno da vida, de como nós vivemos, o que a vida representa, o que a vida significa, a partir de quê? Ao evidenciar, olha bem, quer dizer, ao tornar algo possível, conhecido, capaz de ser experimentado. Aí está a capacidade de Leon Denis, como filósofo, com uma experiência fantástica, e diga-se de passagem, não foi por acaso que após o desencarne de Kardec, é ele que vai ser o sucessor de Kardec, conduzindo os trabalhos doutrinários, pela sua capacidade, pelo seu caráter, as suas atitudes criteriosas, e, acima de tudo, de um contexto moral indiscutível. E ele, então, traz este aumento de ideias em torno da vida, ao evidenciar o quê? Um fato marcante, para que a vida se torne realmente atraente, para que a vida se torne realmente
explicável, que é ao evidenciar a imortalidade. Então, o livro vai trabalhar exatamente isso, o aumento da ideia em torno da vida, ao evidenciar a imortalidade. Pronto. O que a imortalidade provoca nisso aí? Todo mundo tinha lá suas ideias sobre a vida, né? Como nós temos, continuamos a ter. E né, observamos sempre existe uma pulverização de como cada qual entende o que é a vida. E isso vai tomar um outro rumo quando nós conseguimos encaixar a compreensão, evidenciar este fato que é a imortalidade comum a todos nós como criaturas humanas. Né? E então, a partir desse foco, ele vai buscar elementos para poder subsidiar isso, esta ideia, o aumento desta ideia em torno da vida, com evidências da imortalidade. E ele vai buscar elementos e já se depara logo com uma análise que é muito importante. Ele exerce uma análise das crenças e descrenças no decorrer dos tempos. Né? Então, aqueles que acreditam, aqueles que não acreditam, e isso nós vamos encontrar em todos os momentos da criatura humana. Em seguida, ele encaixa outros elementos para poder ampliar e ir aprofundando, né? Que é quando ele exerce um estudo bastante apurado sobre questões importantíssimas que irão atender, que irão responder a essa questão de vida, né, evidenciada pela imortalidade. E que estudo apurado, aprofundado foi esse realizado por Leon Denis. É quando ele se debruça nesses estudos para buscar sobre Deus. Imaginem vocês, Deus, nós estamos aí falando do final do século XIX, um século, final do século, foi um século que foi de um contexto de modificação para a humanidade indiscutível, né? É o século chamado século das luzes, e o final dele vai ser marcado pela presença de várias tendências filosóficas, científicas, né? A ciência começando a ganhar corpo, os conceitos, aí onde nós vamos ver a chegada da sociologia, a psicanálise, né? A questão do inconsciente, muito discutível, a evolução de Darwin. Então, tudo isso traz, suscitando nas pessoas questionamentos sobre Deus. O Deus que se carregava era aquele Deus ainda antropomórfico, né? Um Deus da forma humana, um Deus que castigava, um Deus que absorvia, um Deus que tinha preferidos. E então, tudo isso está fervilhando. E aí ele exerce esse estudo sobre Deus. Ele aí estuda Deus, não poderia estar dissociado de quê? Do universo, da vida. Um estudo aprofundado sobre Deus, universo, vida. Ora, vida e a continuidade da vida, que é o quê? Morte. Morte, aí vem a reencarnação e outros elementos. Então, ele constitui verdadeiros pilares para poder estabelecer a razão, né, da evidência da imortalidade e, consequentemente, ampliar, aumentar a ideia em torno da vida, fazendo com que ela se tornasse mais robusta para a compreensão, para ser buscada com mais determinação, com mais consciência, com mais valores. E ele segue com esse estudo mais aprofundado em torno de Deus, em torno do universo, em torno da vida, da morte e da reencarnação, e vai chegar a um ponto memorável, né? A um ponto memorável
que ele, para poder explicar tudo isso, tem uma procedência. Então, ele nos apresenta de modo muito meticuloso o mundo espiritual. Ora, pessoal, para poder nós entendermos tudo aquilo que transcende a própria materialidade, tem que estar fora da matéria. E se está fora da matéria, está em algum lugar. Na grandeza de Deus, tudo se inicia a partir da obra perfeita da criação, tudo tem o seu ponto de partida. E aí, este ponto de partida inicia onde? No mundo espiritual, onde este aqui é uma cópia, né? Dizem os espíritos, até muito imperfeita, mas é uma cópia. Então, o mundo espiritual, então ele nos apresenta o mundo espiritual para poder subsidiar as explicações que viriam a ser elaboradas e apresentadas. E, por fim, na obra, ele tem o cuidado de mostrar que tudo isso tem a sua evidência a partir da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita vai buscar todos esses contextos e apresenta os seus princípios, né? Quais são os princípios da doutrina espírita? Tudo isso aqui que nós falamos. O primeiro princípio da doutrina é Deus. E aí, a segunda é a existência e imortalidade dos espíritos. Nós vamos encontrar a pluralidade dos mundos, reencarnação, todos os princípios da doutrina espírita. Então ele mostra aí, apresenta a doutrina como esta razão de explicação de tudo isso. Dentro de um contexto impositivo, dentro de um contexto de criação de dogma, não. Dentro de um contexto de um aspecto tríplice. Quando a doutrina se apresenta de modo filosófico, as nossas elucubrações filosóficas, perguntando quem eu sou, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que é a alma, quem é o espírito, isso é filosófico. Para poder se ter a resposta para esses questionamentos, vai se buscar a ciência espírita, que é a parte da ciência que vai promover os experimentos pertinentes a esses questionamentos e lhe oferecer resposta. Aí está a ciência espírita, pelo objeto pesquisado, que é o espírito, né? Através do instrumento de observação, que é a mediunidade. Então, ele passa pelo crivo da ciência espírita e vai chegar ao ápice, a pedra angular da doutrina, que são as consequências moralizadoras fundamentadas nos ensinos moralizadores de Jesus. E aí ele tira o quê? A grande conclusão daquilo que a própria doutrina espírita nos propõe, que é o avanço moral e intelectual do homem, da humanidade. Então o livro vai nesta vertente. A partir daí, ele nos oferece, com muita propriedade, a questão de compreendermos a situação da fé, a situação da esperança e da consolação. Então, como é que nós, diante de todo este acervo, né, onde as discrepâncias de crer ou não crer existem, sempre existiu e vai continuar existindo, onde tem aqueles que não acredito em nada, eu acredito naquilo que eu posso pegar, medir, pesar, tudo bem, é um direito que eles têm. Tem aqueles que chegam ao ponto de dar suas descrenças, dizer assim, eu não acredito em nada, graças a Deus. Olha, já é um bom sinal, né? Tem outros que a descrença lhe toma de outra forma. E tem aqueles que dizem, eu acredito.
E como é que acredita? Dentro de uma forma estanque, né? Limitada, padrão, porque alguém lhe disse e até, às vezes, exerceu um sentimento de princípios de ameaça, né? Olha, se você foge disso, castigo, aquela coisa. Então, tem uma série de situações. E a doutrina espírita chega exatamente para nos proporcionar uma fé limpa, uma fé digna, uma fé capaz de entendermos o que está ocorrendo em nossos meios, né? De poder participar na melhoria de tudo isso, dissipar o pânico, dissipar o medo e nos dar responsabilidade de como devemos contribuir para que as coisas se equacionem. Isso faz parte da fé. Então vamos buscar o que é a fé. A fé não é mais nem menos do que a confiança que a criatura tem em seu destino. Porque destino é algo que nós mesmos elaboramos. Ninguém vem para cá, olha, seu destino vai ser você ter Covid. Eu posso ter lá na minha programação reencarnatória a situação do Covid, né? A situação do Covid, a situação da dengue, a situação da gripe, qualquer coisa dessa. Porém, eu posso mudar isso na hora que eu tenho, no meu livre-arbítrio, os meios de poder atenuar. Então, se é para eu ter um resfriado muito mais pesado, muito mais virulento, eu tenho ele mais leve pelas minhas precauções. Isso faz parte, olha eu modificando o meu destino. Porque o que é o destino, pessoal? O destino não é mais nem menos do que a teia, né? A grande teia que nós tecemos fio a fio no transcorrer das nossas jornadas. Então, nós criamos os nossos destinos, né? Então, a fé é esta confiança da criatura em seu destino. É o sentimento. Então, aquilo que você se projeta, aquilo que você elabora, você está traçando o seu destino. É o seu sentimento, né? Que te eleva a uma infinita potestade, ou seja, infinita providência, né? Um ser magnânimo. E aí, consequentemente, nós temos o quê? A certeza de estar no caminho que vai nos levar a uma verdade que é cabível, uma verdade que vem se explicar. Isso é fé. É o que precisamos no momento atual. Ter a confiança do que nós podemos fazer, do que nós podemos colaborar, dentro de um contexto em que a ciência tem a sua limitação. A ciência não, o homem, nós, ainda não tivemos a capacidade intelectiva de absorver as leis das ciências em relação à pandemia. Quando nós ouvimos as várias linhas de pesquisa falar de que não se conhece muito bem a história natural da doença e, consequentemente, isso priva de uma eficácia de combate mais específica, né? Ou seja, a medicação ou uma vacina para poder atenuar, para poder controlar os danos deste Covid, né? Desse Covid que é a doença ocasionada pelo vírus, o SARS-CoV-2. Então, o que é que nós vamos ver? Nós estamos tendo que, dentro do limite que a ciência atingiu, possui, mas tem o conhecimento, a orientação. E cabe o quê? Nós disciplinarmos. Então, a ciência não tem o remédio eficaz para debelar, mas tem a orientação eficaz para poder evitar a transmissibilidade da doença. Então, se eu levo isto a sério, com educação, com sentimento digno, com disciplina, com organização, eu posso até ter a Covid, mas poderei ter uma Covid mais atenuada ou
dentro do contexto de ter a Covid, ter a minha participação, não é? De que eu fiz a minha parte para que a Covid fosse resolvida. Isso é uma questão de fé. Então, eu estou fazendo a minha parte, não é aquela coisa, é porque Deus quer, isso é castigo de Deus, não está vendo? Isso é fim de mundo. Nada disso, minha gente. Deus não vai acabar o mundo dele, para quê? Para quê? Deus vai reformular, sim, as nossas consciências, nos ensinando. E cada situação dessa que nós nos deparamos, pessoal, tem uma razão. Tem uma razão. Nós, às vezes, ficamos muito acomodados naquilo tudo que nós conquistamos. Que quando nós perguntamos ao mundo espiritual em que situação nos encontramos no contexto geral, o que é que eles nos dizem? Que a grande marca de conquista da humanidade é a conquista intelectual, não é? Aquilo que está vindo pela ciência é indiscutível. Porém, o grande caos e que é deplorável em nossas vidas é a indiferença moral. Ou seja, nós atingimos patamares e às vezes nos acomodamos e nos tornamos indiferentes. E aí, de vez em quando, a vida imprime essas situações. Podem ficar certas. Depois da pandemia, onde nós estamos vendo muitos que estão partindo dessa vida, né? Eles não estão se acabando, ao contrário, eles estão se transformando pelo mecanismo da morte, mas eles estão sendo instrumento fortíssimo para nós respeitarmos o quê? As suas dores. Eles estão nos alertando, olha, sai da acomodação, porque quando se acomoda muito, resulta em situações adversas a tal ponto de nós estarmos enfrentando o que estamos enfrentando e muitos perecendo, sofrendo a transformação para poder o quê? Tá aí no patamar de mártires para chamar a atenção pela renovação que nós precisamos exercer. É isso, pessoal. É isso. Então nós precisamos, talvez, termos maior determinação, colaborar mais. E aí é onde está o patamar da fé. A fé, e ela vai ter os seus aspectos, que é muito importante. Ela vai estar dentro de um contexto em que... Quais são esses contextos envolvendo a fé? São seus aspectos. Os aspectos que vão refletir os resultados produzidos pela fé. Vai determinar a sua qualificação. Os resultados produzidos pela fé, ela pode ser uma fé cega ou uma fé esclarecida, correto? Na fé esclarecida, aí é onde entra a necessidade de entendermos, né? esta qualificação da fé esclarecida em relação à fé cega. Ora, a fé cega, ela funciona como um verdadeiro farol vermelho. Aquele farol vermelho. E quando está um processo de nevoeiro, ele fica nevoeiro muito denso, você não consegue visualizar a luz do farol. Não consegue visualizar. Ele não emite o clarão. Porque ele não pode ultrapassar a densidade do nevoeiro. Então é ofuscado. Assim é a nossa fé cega. É aquela fé que não tem a fundamentação. É aquela fé que não se explica dentro de uma razão. É a fé sem o devido exame dos fatos. Olhe, tenha fé de que isso é castigo de Deus. Mas por que castigo de Deus? Por quê? Por quê? E o que é que se faz? Olha, precisamos orar. E aí vai para a rua sem a máscara, vai para os aglomerados,
Ou então, entrega na mão de Deus, porque só Deus pode. Minha gente, não é por aí. Então, é esse tipo de fé que nos traz os comprometimentos que nós estamos enfrentando a nível de mundo, não é? E que sempre enfrentamos em todo contexto das existências. Então, sem o devido exame dos fatos, ela é considerada fake news. Ela é considerada fake news porque, se o exame do fato não ocorre, pode ser um fato falso. E aí o sujeito está considerando o que é falso como verdadeiro. Assim é a fé, cega. A cada passo ela vai se chocar com a evidência e a razão. E a razão. Esta fé cega, quando em excesso, exacerbada, de modo exacerbado, como nós encontramos muito por aí afora, ela é o produto de quê? Do fanatismo. Ela produz o fanatismo. Fanatismo que aniquila, fanatismo que se contamina, fanatismo que leva à morte, fanatismo que mata, fanatismo que morre, porque falta a consciência de como o processo se desenrola diante de quê? Da obra divina. Porque quando nós fazemos a análise, procuramos conhecer e entender a misericórdia de Deus, precisamos, antes de tudo, saber o que é Deus. O que é Deus? E aí é onde nós vamos ver uma inteligência suprema fantástica. Uma inteligência que está acima de todas as inteligências. É a inteligência suprema, é a causa primeira de tudo que existe, é perfeição, é justiça, é misericórdia. Então ele vai estar castigando. E aí é onde nós podemos aquilatar a percepção desta fé cega decorre de um Deus antropomórfico, a forma humana. Que ele pode tudo, tudo pode. Que Deus pode, pode. Isso aí não tem dúvida. Mas ele pode dentro do princípio da emanação do cumprimento das suas leis. Suas leis se cumprem harmonicamente e de modo justo. Então, quando nós buscamos entender o mecanismo do universo, quando nós procuramos compreender o surgimento, né, como funciona, ou seja, a fisiologia dos organismos, e que quando nós imprimimos a esses organismos determinadas incursões de violência, formamos patologias. Então, a fisiopatologia é o quê? É um funcionamento doente de nossos organismos. Isso está o quê? Foi de encontro às leis. Violentei as leis que regem os organismos, que regem a vida. Então, olhe a obra e me digam quem é o obreiro. Aí você encontra o quê? Racionalidade. Você encontra explicação. Você vai ver que todos os fatos ocorrem conforme a vontade de Deus, mas obedecendo aos princípios harmônicos e organizados de edificação, onde nós estamos, às vezes, enxergando o caos pelas nossas limitações, aí está um processo de transformação para surgir um fato novo, muito mais ampliado e muito mais próprio do progresso que precisamos realizar. E isso vai combater essa fé cega, né? Porque aí o fanatismo, ele não vai ter vez, mas uma vez esta fé exacerbada, cega, ela é fanática. E fundamentada em quê? Em erros. No erro que cedo ou tarde vai desmoronar. É onde nós vamos ver as decepções. Eu tinha tanta fé, e o Covid me pegou. Que Deus é este? Ora, meu Deus. É assim que nós estamos. É assim que nós estamos conduzindo a vida em relação a tudo. Correto? Aí, quando nós temos a oportunidade da fé esclarecida, tudo toma um outro rumo.
Olha a qualidade da fé esclarecida. Olha o que ela nos proporciona. Olha a visão que ela nos dá. Olha o encorajamento que ela nos fornece. A fé esclarecida é como o foco elétrico que ilumina com brilhante luz a estrada que temos a percorrer. O que é isso? É a minha consciência voltada para entender os mecanismos da vida. Se eu sei que a vida transcende a materialidade, né? Se eu tenho a imortalidade como meta, eu preciso o quê? Proporcionar mais organização à minha vida para que a vida seja a mais extensa possível, para que eu possa aproveitar e aprender, porque na hora que eu partir para a imortalidade, eu estou levando a bagagem que irá me dar o respaldo de eu me reprogramar de modo bem melhor, né? Esta fé esta é o esclarecimento. É o esclarecimento. E vai estar baseado o quê? Na verdade. Na verdade, por isso que o quê? A vida ela foi ampliada a partir do momento que a vida foi evidenciada pela imortalidade. Então, a verdade, quando está falando da evidência, está falando daquilo que se pôde ser testado, que pôde ser experimentado e comprovado. Então, se pode ser comprovado, eu tenho aí o quê? A verdade garantindo o que está mais adiante, o futuro mais promissor. Consequentemente, nada tem a temer do progresso das ideias. As ideias podem surgir aí a 3x2. Não vão me ameaçar. Por quê? Porque eu tenho a minha ideia ampliada em torno da vida, sei dos meus compromissos para com a vida, sei da minha responsabilidade diante das situações de dificuldade da própria humanidade, da qual eu faço parte. Então, olha, não são as ideias que surjam daí alopradas, desorganizadas, desequilibradas, né, que vão me impactar, não, porque eu vou estar fazendo sempre a minha reflexão, buscando os parâmetros mais próximos de um sentimento lógico e condizente, bom não somente para mim, mas bom para todos. Este que é o princípio. Aí está a fé esclarecida. E, consequentemente, não temos nada a temer do progresso dessas ideias, né? Pela razão, né? Olha, a consciência racional destina-se a nos esclarecer sobre todas as coisas, propiciando o discernimento e a compreensão em torno daquilo que nós estamos sempre elaborando o questionamento. Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, e vou, então, formatando aí as minhas paredes de sustentação, e vou elevando, né, o meu edifício da consciência, pois a razão humana ela é uma grande faculdade superior. Razão humana é uma faculdade superior, é o grande reflexo da razão eterna. Isso é tão significativo que o próprio Paulo Apóstolo, ele dizia sempre que a razão em nós, que a razão que temos é Deus em nós. Imaginem vocês, imagine como isso é marcante, como isso é importante, nós estarmos conscientes de como devemos conduzir as coisas, né? E aí é onde vem a fé espírita. A fé espírita decorre exatamente dessa fé esclarecida. É o resultado da mesma, né? Da fé esclarecida. E o que é essa fé esclarecida, que é a fé espírita? É a que enfrenta a verdade face a face em qualquer época da humanidade, tornando-se na fé inabalável. Pronto. Por isso que diante
dos percalços que está aí envolvendo a vida e que nós precisamos respeitar, que nós precisamos ter atenção, nós não estamos aí no pânico e não estamos aí instituindo a angústia da depressão. Ao contrário, vamos dissipar isso. Vamos modificar o contexto, adotar as providências cabíveis e necessárias com ideias reais, lógicas e evidentes para o engrandecimento, para sanear as questões e vamos tocar. Vamos tocar, vamos nos aperfeiçoar, vamos ser mais determinados, vamos ser mais sinceros com as nossas consciências. E aí teremos a resposta que nós tanto procuramos, né? Teremos aí a resposta em cima, depois dessa fé bem trabalhada, em onde a fé espírita nos proporciona esse resultado inabalável de sabermos como estão os fatos se desenrolando, porque nós procuramos encaixar, né, e ter dentro da visão que cerca a vida a partir da misericórdia de Deus, essa fé inabalável. E essa fé inabalável nos remete o quê? A esperança de atingirmos aos patamares de dias melhores. Por quê? Porque nós estamos trabalhando esta construção, né? A partir da fundamentação racional que respalda a fé esclarecida, encontramos a esperança que vai nos assegurar, que vai nos garantir a confiança. O que é a esperança? É a confiança em conseguir o que se deseja. Ora, e o que é que eu desejo? Compreender tudo aquilo que a vida está me oferecendo para que eu possa melhor gerenciar, para que eu possa melhor suportar, para que eu possa melhor evitar as decepções. E se assim eu procedo, eu estou o quê? Me consolando e consolando alguém. Porque o grande problema é que as pessoas conduzem certos procedimentos inadequadamente e criam expectativas sem fundamentação, sem razão. E as expectativas estão sempre fora do eixo do cumprimento das leis naturais e que nós resistimos às vezes para não querer enxergar. E é óbvio que isso não vai dar certo. Se não dá certo, desmorona, e quando desmorona vem o quê? Decepção. Então, muita expectativa em torno de algo, precisa ver. Porque quando nós criamos muita expectativa em torno de algo, existe sempre uma tendência de insegurança, né? Nós jogamos todas as cartadas. E essa expectativa corre o risco, né? Essa expectativa exacerbada corre o risco de decepção. Mas, ao contrário, quando nós temos a consciência de como isso pode se desenrolar, de que tudo ocorre conforme a vontade de Deus, dentro daquilo que nós desenvolvemos organizadamente, construindo, entendendo, nós vamos ter o quê? Consolação. Mesmo que a coisa não atinja ao patamar que nós queremos, nós vamos ser consolados porque, olha, faltou isso aqui. Não vou procurar desculpa, dizer, eu sou um desassistido por parte de Deus. Não. E aí me decepciona, não. Faltou foi isso aqui. Então, vamos ajustar. Olha eu me consolando. Né? Quando nós sabemos a razão das nossas aflições, nós somos consolados, já dizia o que os bem-aventurados, os aflitos, porque serão consolados. Não é assim que o mestre disse? E a consolação, ela nos chega, né, como um fator para o indivíduo que está orientado pelas luzes da fé raciocinada, que desenvolve o livre exame e a liberdade de pensamento, que irão proporcionar essa consolação, sem sombra de dúvida. Considerando que tudo
Aí, olha a importância, olha a grandeza da vida, olha a ideia ampliada da vida, porque nós estamos o quê? Respaldados na questão da imortalidade, considerando que tudo acontece sob a ação de uma lei superior de justiça e progresso. Isso é indiscutível, pessoal. Então, o que nós estamos experimentando aí é progresso, minha gente. É progresso. A ciência vai sair muito mais forte com uma outra visão. Nós estamos ouvindo isso de pesquisadores em várias partes do mundo dizendo a mesma coisa. Vai sair com uma outra visão. O momento está sendo aí para nós exercitarmos já as virtudes que tanto necessitamos mesmo. Necessitamos. A virtude da solidariedade, a virtude da fraternidade, a virtude da caridade, a virtude do se doar, de entender a dor do semelhante. Não é por acaso não, pessoal. Vai sair uma nova ordem social de tudo isso e científica. Pode ficar certo disso. E é dentro desse contexto superior de justiça e progresso que a humanidade progride, vai mais adiante. Confiante na imortalidade da alma, estaremos seguros de novos patamares evolutivos com a oportunidade das corrigendas morais. Olha como o contexto fé, esperança e consolações é bem diferente do que nós estamos ouvindo por aí afora, né? E isso nos remete para esta consolação bem difundida, né? Bem difundida em todo o seu aspecto. Porque na condição espírita, melhor ainda, essa consolação fica muito mais fortalecida. Conhece e compreende a causa dos males que nos aflige. Olha, sabendo de todo sofrimento, eu não digo que isso é sofrimento, minha gente, eu não vejo como sofrimento, eu vejo como aprendizado. Esse aprendizado é legítimo. E se temos a fé esclarecida, a fé raciocinada, se temos a esperança fundamentada e nos consolamos, não vamos murmurar. Então, que todo esse aprendizado é legítimo e aceitamos sem murmurar. E somos o que? Convictos na vida do além-túmulo. Olha a imortalidade. Olha a importância de se conhecer a imortalidade. Conhecendo a imortalidade, nós vamos ter a certeza de que ninguém se acaba na podridão da campa, de que a transcendência da vida é algo certo, líquido e impostergável. Ninguém vai fugir desta situação. Ninguém, porque faz parte do mecanismo de crescimento. Né? Aí é onde nós vamos ver a importância da transcendência da alma e a razão. É onde vamos constatar a presença de Deus com a sua justiça quando nos proporciona, pela imortalidade, a oportunidade da reencarnação. O que é a reencarnação? É a continuidade das nossas necessidades no aperfeiçoamento. É a reencarnação, a verdadeira justiça de Deus, operando sobre todos nós para que aprendamos mais. Olha isso sendo um fator consolador. Ninguém está perdido. Quantos irmãos estão partindo aí pelo Covid e não puderam concluir os seus projetos porque não tinham, talvez, a ideia promissora do sentimento de que deveriam estar realizando, e se chegasse a partida, não vai ficar parado. E eles, na imortalidade, terão exatamente essa ideia, porque o grande problema da falta de fé que nos cerca, da
da esperança fundamentada e da consolação que nós tanto necessitamos, esse sentimento niilista que nós alimentamos o quê? Nascer, viver e morrer, que acabou. Então, aí está a situação deplorável e muita dor diante de certas dificuldades. Não é? Assim, né? Com a consolação, os que se amaram na terra tornam a encontrar-se no mundo espiritual, porque a imortalidade nos garante isso. Liberto de todas as suas misérias, mais depurados, mais promissores aos seus ajustes necessários e importantes. Muito importantes mesmo, em todos os aspectos que possa se pensar. Né? E podemos aí concluir dizendo o seguinte: dessas considerações todas resultam sempre em consolações. Todas essas considerações que nós aqui colocamos resultam em consolações que os indiferentes e os cépticos ignoram. Por quê? Porque se eles são indiferentes, eles estão olhando a situação da vida circunscrita ao imediatismo que lhes cerca. Isso aí estava indiferente. Olha, primeiro eu, depois eu, e toca o bonde. Aí chega a dor, e aí o sujeito começa a se abater. O céptico é aquele, não, isso não existe, isso é coisa de conversa fiada, isso não existe não, isso não é bem assim. E o fato está aí, mas ele está resistindo. É o livre-arbítrio de cada um. Então, as dores se acentuam muito mais sobre essas criaturas. Não é? Eles são realmente deserdados dessa consolação porque eles querem. Não é por imposição, nem por castigo de Deus. Correto? Então, dessas considerações, resultam em consolações que os indiferentes e os cépticos ignoram, não conhecem, lamentavelmente. E aí vão curtir as suas dores morais cada vez mais intensas, cada vez mais necessitadas do amparo e da misericórdia de Deus. Pessoal, para concluirmos, eu gostaria que todos se permanecessem em uma sintonia de pensamento harmoniosa. Eu convidaria os nossos irmãos passistas para se posicionarem para ministrar de forma harmônica, de forma equilibrada, ministrar as energias do passe sobre a ação sob a ação do pensamento, espargindo na direção de todos. Vamos elevar os nossos pensamentos e vamos aí ter a certeza de que estamos sendo amparados pela misericórdia de Deus nesse exato momento que as energias do passe irão ser ministradas. O passe é doação de energia e vai se espargir na proporção e na dimensão que nos tornamos doadores e receptores para poder captar essa misericórdia. Recebamos as energias benfazejas do passe que estão sendo direcionadas por nossos irmãos passistas. Vamos envolver nesse momento a humanidade, tão necessitada
de energias equilibradas para o refazimento da sua consciência. Vamos envolver nesse momento auspicioso de prece à humanidade. E que esta vibração de paz, de amor, traga o regozijo da alma na direção do equilíbrio, da certeza, da paz e da misericórdia. Que as bênçãos de Deus e que o amor de nosso Senhor Jesus Cristo envolva as nossas consciências e os nossos corações, agora e sempre. Muita paz para todos vocês. Fiquem com Deus.